a acompanhar, este seminário. Queria começar por agradecer ao Luís Adriano Daminello o ter aceito o convite para participar neste seminário, começando por apresentar o orador de agora, que já referi que é o Luís Adriano Daminello, é professor da Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciência das Artes, Brasil, onde leciona no curso de Cinema e Audiovisual. Tem como pesquisa, ou como interesse de pesquisa, culturas em viagem, transculturalidade, cinema etnográfico, cinema participativo e indígenas mídia, suponho. O Luís é cineasta, realizou alguns documentários e neste momento encontra-se a realizar 2 doutoramentos, doutoramento em Estudos Culturais no ICS Ilhes da Universidade do Minho, onde tenho o prazer de o ter como colega, e também encontra-se a fazer doutoramento em multimeios na Unicamp no Brasil. O propósito da apresentação nesta conferência 3, realizada aqui na Escola Superior de Educação do Porto, no INED, tem como título Viagem e Bagagem Cultural, o caminho como transculturalidade. Luís, passo a palavra. Ok. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite e eu juro que eu vou tentar cumprir o tempo, mas sempre essas coisas são bem complicadas, mas eu vou passar ela para compartilhar um PowerPoint agora. Deixa eu ver se vai dar tudo certo. Ok. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim? Está visível? Tá, né? Ok. Na verdade, o título original, eu tinha tirado, para essa apresentação, eu tinha tirado um pouco, tinha tirado o termo imagem, porque o imagem, aí, no caso, estava um pouco ligado ao projeto cinematográfico que eu gostaria de fazer. Alô? Ok. Alô, Maria, está me ouvindo? Está me ouvindo, Maria? Sim, sim. Oi. Estou. Deu uma sumida, fechou meu programa Sim, de repente. sim. Estou, Luís? Luís, estão aqui a dizer para tu partilhares outra vez a tela, porque agora já desapareceu a tua tela. Desculpe, eu não entendi. Faço o quê? Partilha outra vez a tela. Ok.
Posso ir, então? Tá bom. Então, voltando aqui, o tema, na verdade, eu tinha colocado sem a palavra viagem, porque havia, aliás, desculpe, sem a questão da imagem de cinema para fazer, que eu realmente não sei se eu vou conseguir fazer por uma questão financeira ou se eu vou modificar ele. Mas, enfim, na apresentação aqui eu resolvi mudar e voltar para o original, que é bagagem, imagem e viagem. A bagagem referente à bagagem cultural, imagem referente à representação do imaginário e a viagem, que é esse arquétipo do viajante, principalmente das culturas que viajam, né? Bom, então, assim, eu vou pegar aqui desde do Oni, eu sou um cara que meio gosta de ficar tentando descobrir um pouco como é que as coisas se originaram, eu acabo sempre indo atrás para tentar descobrir uma certa origem, mesmo sabendo que não existe uma origem, né, que a gente está sempre em viagem, mas eu voltei ali para o início, né, do ser humano, quando a gente, na verdade, se torna o Homo sapiens, né? Então, essa é a imagem mais conhecida da evolução humana, né? Quando o que principalmente acontece é a questão da gente ficar ereto, né? E poder caminhar, principalmente olhando acima da vegetação, e a questão da revolução cognitiva, ou seja, uma transformação que aconteceu no ser humano que transforma ele em Homo sapiens. E aí ele, como Homo sapiens, vai dominar o mundo, né? Ele sai ali da África e vem para a Europa, vai para a Ásia, vai para as Américas e acaba se espalhando por todo o planeta. Então, esse aqui eram os sapiens originais, acredita-se, né? Através de pesquisas e tal. Esse casal simpático era mais ou menos a fisionomia dos sapiens, que é um dos hominídeos que existiam e que há 100 mil anos atrás eles desenvolveram duas características que é o que vai transformá-los em Homo sapiens, né? Que é a linguagem complexa e a imaginação. Na verdade, é difícil até separar essas duas coisas, porque não dá para saber se foi a linguagem complexa que permitiu a imaginação ou se foi a imaginação que permitiu a linguagem complexa, ou se as duas coisas fazem parte da mesma coisa, né? Mas a linguagem complexa surgiu no ser humano e existem duas teorias sobre o surgimento dessa linguagem complexa. Uma é a teoria da continuidade, do Steven Pinker, que diz que a linguagem evoluiu pela interação social, então, pela própria convivência social do ser humano, a linguagem foi se aperfeiçoando. E existe uma outra teoria, que é a teoria da descontinuidade, do Noam Chomsky, que atualmente parece que é a mais aceita, que realmente teve uma evolução anatômica que permitiu a linguagem, ou seja, teve uma mutação genética que fez com que a gente tivesse essa capacidade dessa linguagem complexa. Mas, de qualquer maneira, essa é uma das grandes características do ser humano, a questão dessa linguagem complexa, que vai permitir a gente se comunicar e combinar coisas, e a outra coisa que é a imaginação. A imaginação, na verdade, o que é a imaginação? Né? Essa capacidade de a gente mentalizar uma coisa que não está no presente. Né? O presente aqui definido como uma coisa, o aqui e o agora, ou seja, uma coisa que tem a ver com o tempo e com o espaço. Não está nem no tempo, nem no espaço do agora, do aqui, certo? O que são essas coisas que não estão presentes no aqui e agora? É uma coisa que não está no nosso campo visual ou no campo das sensibilidades humanas, né? Então, por exemplo, quando o ser humano pinta nas cavernas, ele está pintando algo que ele não está vendo, ele está, pela imaginação dele, ele está reproduzindo um animal, ou mesmo quando não é figurativo, mas ele está reproduzindo algo que está na imaginação dele. Outra coisa que não está presente, essa é uma outra dimensão que ele imagina, ou seja, essa coisa espiritual, que são paraísos, deuses, espíritos, né? Então é uma coisa que também está em outra dimensão, e uma outra coisa que não faz parte do aqui e agora, que é
outro tempo, ou seja, memórias do passado e previsões do futuro. Então, são coisas que estão deslocadas no tempo. A imaginação é o que permite mentalizar essas coisas que não estão no presente, tanto coisas do passado, do futuro, quanto coisas de outras dimensões. Então, essa capacidade da imaginação, que é uma grande característica humana, é o que vai transformar a gente em Homo sapiens. E aí, a imaginação vai levar à representação, que é essa coisa da imagem. A representação é algo que traz para o presente o que não está nele, certo? Essa coisa que está na nossa imaginação, a gente representa através da imagem. Bom, isso tudo eu falei um pouco para falar da nossa origem como humano. Nossa origem como humano, a gente, na verdade, éramos nômades. Então, quando viramos Homo sapiens, saímos ali da África há 150 mil anos atrás e começamos a caminhar pelo resto do mundo. E foi assim que a gente se espalhou por todo o planeta. Já existiam outros hominídeos que a gente estava separado deles por conta da era glacial tal, e conforme essa era glacial vai retraindo, a gente consegue avançar e encontra com os neandertais ali na Europa e vai encontrar com os desinovanos na Ásia, enfim, a gente encontra com eles e a gente acaba tendo cruzamentos. Existem provas hoje de que existem, geneticamente, temos uma parte desses outros hominídeos que existiram, mas o certo é que a gente vai dominar e eles vão ser extintos, sendo que nós somos as únicas espécies de hominídeos existentes atualmente. Esses humanos sapiens que saíram aqui da África, quando eles chegaram aqui perto da Turquia, nessa região que é chamada de Levante Crescente, eles vão, pela primeira vez, se reunir em um grande agrupamento, que é esse Göbekli-Tepe, pelo menos é o que se conhece até hoje, lógico. Então, mais ou menos há 10 mil anos atrás. Esse agrupamento, até então o ser humano ele se agrupava em 20, 30 pessoas. Quando o grupo aumentava muito mais que isso, eles se separavam em dois grupos. Então, mesmo como nômades, a gente não conseguia ter grandes grupos. Essa construção desse templo, que acredita-se que era um templo religioso, é como se fosse uma espécie de uma prova religiosa, ou seja, as pessoas pararam e se reuniram em torno da construção desse templo e ficaram bastante tempo aí construindo, e os agrupamentos cresceram. Esse agrupamento cresceu a ponto de ter mais de 100, 150 pessoas. A gente ainda era nômade, ou seja, a gente não tinha desenvolvido a agricultura, então não é que a agricultura que foi o que provocou os primeiros agrupamentos. O primeiro agrupamento foi justamente essa coisa que é criada pelo imaginário, que é a questão da religiosidade. Então, uma crença comum acabou unindo as pessoas em torno de um ideal. E provavelmente aí também a gente modificou um pouco nossa estrutura, porque até então os líderes que eram líderes mais por conta da força física, passaram a ser os líderes mais criativos, ou que sabiam contar melhor as histórias. E esses passaram ali, com o desenvolvimento da linguagem, e também, nessa época, o desenvolvimento do fogo, sentavam ali na beira da fogueira, ficavam contando histórias, e isso foi agrupando pessoas, e essas pessoas resolveram construir um templo, e isso virou o primeiro aspecto que vai transformar a gente em sedentário e não mais em nômade. Essas pessoas que se reuniam aí em volta ainda eram coletores, não eram agricultores, eles saíam para buscar alimento e, na volta, deixavam cair sementes ou coisas do tipo, e começou a crescer plantas perto do acampamento, e por aí eles cada vez têm que viajar menos e eles acabam coletando essas plantas que foram nascendo perto do acampamento, e eles vão descobrindo essa coisa da agricultura, e aí vai haver essa modificação do ser humano de nômade para sedentário. Isso tudo assim, eu estou falando porque isso está dentro de um contexto do que o Benedict Anderson vai chamar de comunidades imaginadas.
que é uma imaginação comum de um grupo que faz com que essa pessoa se sinta parte de uma comunidade. Essa coisa de pertencer a uma identidade comum. Então, quando a gente faz parte de um grupo de 20 pessoas, é fácil conhecer todo mundo. Quando você está num grupo muito grande, você não tem como conhecer todo mundo. Então, para você confiar em todo mundo, você tem que saber que todas aquelas pessoas fazem parte de uma mesma crença. Então, é assim que se criam as sociedades, né? São pessoas que estão ali em volta de uma mesma crença, mesmo que você não conheça todo mundo, mas você acaba criando essa comunidade imaginada. Nada mais é que uma invenção, né, do ser humano. Não existe exatamente uma comunidade pronta, mas é uma invenção. Na Idade Média, essa que vai montar grande parte dessas comunidades imaginadas é o cristianismo. O cristianismo vai juntar várias pessoas em volta de uma mesma crença, não só o cristianismo, mas o islamismo, né, as religiões dos livros, vai juntar um grande grupo de pessoas em torno de uma mesma crença, e mesmo que as pessoas tivessem culturas ou línguas diferentes, elas se sentiam todas pertencentes a um mesmo grupo. Então, essa crença, na verdade, né, essa coisa do cristianismo é que vai levar depois pessoas a serem andarilhas e serem peregrinas ali na Europa, né, terem o mesmo objetivo, virem de vários lugares para retomar a península. O Benedict Anderson, na verdade, ele fala de comunidade imaginada mais para estudar a questão da modernidade, porque na Idade Média, essa comunidade imaginada estava muito ligada à religião, uma identidade religiosa. A peregrinação era incentivada pelos reis e pelos clérigos, e eles construíam pontes, reparavam caminhos, edificavam hospitais. Tudo isso era feito justamente para que os reis católicos retomassem a península para si, né? E na Idade Moderna a gente vai ter uma outra configuração, porque vão ser criadas as nações, e aí nas nações as pessoas não estão mais unidas pela identidade religiosa, mas estão sim unidas por uma mesma cultura e principalmente uma mesma linguagem. Então são feitas fronteiras e essas fronteiras viram nações, e todas as pessoas que habitam dentro dessas nações, dentro dessas fronteiras, passam a falar a mesma língua e criam uma identidade como se elas todas tivessem a mesma origem, o que não é verdade, porque mesmo depois de criadas as nações, essas nações foram criadas com povos lá dentro com origens diversas, né? E foi uma criação, essa coisa de uma nação como pessoas de uma mesma origem. E a gente vai sair dessas dois modelos de comunidade imaginada para a comunidade imaginada pós-moderna, que é justamente essa pessoa que não pertence mais a lugar nenhum, que está em processo de viagem e transformação cultural constantemente. Antes de eu continuar, eu vou falar assim, eu vou comentar alguns autores que falam dessa questão que fazem essa relação entre viajante e a questão da pós-modernidade, e que é muito usado, né, para definir o modelo atual da existência, usar os termos como viagem, peregrino, nômade, andarilho, né, são termos que servem para identificar uma condição atual do ser humano. Vou comentar aqui do Jung. Jung, como todos sabem, né, foi um cara que estudou símbolos e mitos, e aí ele definiu a questão dos arquétipos, que são imagens primordiais que estariam no inconsciente humano, que se repetem, né, em vários povos, e são imaginações comuns que existem entre esses vários povos, né? Estão totalmente ligadas a essa psique humana. E o que ele diz é o seguinte: nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar nem encher, ele existe em si apenas potencialmente,
e quando toma forma em alguma matéria já não é mais o que era antes. Persiste através dos milênios e sempre exige novas interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do inconsciente, mas mudam constantemente de forma. Ou seja, ele conciliou uma coisa que seria uma essência humana, mas que, ao mesmo tempo, apesar de ser uma essência humana, não é estática, é móvel, né? E dentre os arquétipos, ele criou os 12 arquétipos do ser humano, dentre eles tem o arquétipo do explorador, que é o que se aproxima do que nós chamamos de viajante ou peregrino, né? Que é a pessoa que sai em busca de um conhecimento. Então, eu vou botar agora um dos autores que vai falar, que vai usar primeiro essa coisa do andarilho, né, como busca de conhecimento, é o Nietzsche, que vai botar o personagem de andarilho como a personagem do filósofo, ou seja, o filósofo tem que sempre estar caminhando, não ter um destino certo, e nesse caminho ele vai encontrando o conhecimento, mas ele nunca se fecha, nunca chega ao fim, né? Eu vou passar aqui, isso está dentro de um pequeno texto que ele pôs, que eu vou passar um pedacinho do filme onde ele fala isso, são só 2 minutinhos, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que, acho que, fechar esse PowerPoint, né? Interromper esse PowerPoint para compartilhar outra tela.
Então, esse é o primeiro descrição, né, do Nietzsche, assim, que é uma questão do viajante como explorador em busca de conhecimento. Depois nós vamos ter dois autores que vão falar sobre esse nomadismo ou essa peregrinação, que é o Maffezoli e o Bauman. O Maffezoli, eles vão sempre ligar essa questão né, da movimentação com essa questão da pós-modernidade. Então, o homem moderno ele era sedentário, ligado à questão do território, né, ligado a essa questão da identidade e do institucional, e o homem pós-moderno é o homem que é o homem das migrações sazonais, do turismo ou do trabalho, e não se fixa numa profissão, não se fixa numa identidade, não se fixa numa família, nem se fixa a um sexo. Esse é o homem pós-moderno. Enfim, que é, segundo Maffezoli, seria o nômade, né? Uma outra ideia do Maffezoli é que essa errância, né, é uma questão mística. O homem descrente com as sociedades, né, com essa questão das sociedades do jeito que está, que não solucionou a vida dele, ele busca se religar ao lado espiritual. Então, esse trajeto, esse caminho é uma espécie de religação a um lado original, quando ele era nômade, provavelmente, tá? Uma volta ao contato com o estado natural anterior do ser humano, anterior às sociedades, né? O Bauman vai... O interessante só que é por assim que para o Maffezoli não há diferença entre o turista ou o migrante ou o peregrino. Para ele, todos eles fazem parte da mesma concepção, né? O Bauman vai dizer que o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, da virtual impossibilidade de achar uma forma de expressão da identidade que tenha boa probabilidade de reconhecimento vitalício e uma resultante necessidade de não adotar nenhuma identidade com excessiva firmeza a fim de poder abandoná-la de uma hora para outra. Ou seja, não se fixar a um padrão ou um modelo definido e estar sempre aberto à modificação. O peregrino é uma pessoa que busca uma essência, um sentido da vida. A verdade não está onde ele está, mas sempre em outro lugar, por isso que ele tem que se deslocar. Geralmente ele constrói um memorial de suas peregrinações e faz do seu percurso um ato de reflexão. O turista, no caso aí do Bauman, ele já é um cara que não está procurando muito a sua essência, ele está procurando mais uma aventura, uma coisa meio consumível de imediato, e assim que ele se entedia, quando acabam as novidades, ele vai embora. Não há um desejo realmente de transformação interna. Essa seria uma diferença entre o peregrino e o turista para o Bauman. Depois, um outro autor que eu vou utilizar é o James Clifford, que é um etnógrafo, que justamente vai questionar essa questão de como é que você faz uma pesquisa em cima de um objeto que é um objeto que está em transformação. Como é que você vai... Uma coisa, a etnografia moderna, ela ia para uma comunidade, geralmente uma comunidade distante da civilização, e o etnógrafo ficava um tempo convivendo com essa comunidade até entender como é que era aquela comunidade, e saía de lá com um padrão fechado sobre essa comunidade. A etnografia pós-moderna justamente vai falar de comunidades que estão em contato o tempo todo com outras comunidades e que estão se transformando o tempo todo. Então, são comunidades viajantes, assim como é o etnógrafo, e que você não consegue estabelecer uma etnografia no sentido correto, sim, porque você não consegue fechar um padrão, porque assim que você fechou um padrão, logo em seguida já mudou aquela comunidade, ela já não é mais a mesma coisa. Isso eu acho que tem muito a ver se a gente for falar de uma etnografia do peregrino, porque como é que você vai definir o que é um peregrino se o peregrino modifica constantemente, né? A cada ano os peregrinos são outros,
a cada ano eles se comportam diferente, a cada momento eles estão diferentes, né? Então, como fazer uma etnografia de um peregrino e isso ter alguma validade, se não só para aquele momento que aconteceu aquela investigação? Ainda tem a CDR, que vai falar da questão da memória, vai falar de Traveling Memory, que seriam memórias transculturais, que isso tem muito a ver com o meu trabalho, já vou explicar por quê. Porque são pessoas que são portadoras de mídias, ou conteúdos, ou formas e práticas de memória, que, nas suas contínuas viagens, levam essas práticas, essas memórias para outros lugares, e uma memória realimenta a outra, e as pessoas passam a adquirir memórias que, teoricamente, não são suas, mas que foram transmitidas. Então, as memórias são transculturais, são produto de encontro, né, de várias memórias, e essas conexões que vão recriando as memórias o tempo todo. Esses autores é o que eu vou usar para discutir o que vai ser o objeto da minha tese, espero, que está relacionado aí com a história de Mazagão, que é uma fortificação portuguesa lá do Marrocos, que, na verdade, foi construída em 1500 e pouco, e os portugueses ficaram lá até 1769, quando tiveram que abandonar lá a fortificação, e essa população que vivia nessa fortificação foi transportada para o Brasil, na região amazônica. Então, aqui algumas fotos dessa fortificação ainda no Marrocos, e aqui essa nova Mazagão na Amazônia brasileira. Essa população de portugueses viveu um tempo aí, mas a população atual é essa aqui, essa população que viveu aqui na Amazônia em 1770, ou seja, um ano depois que chegaram nesse lugar, eles festejaram, eles criaram uma manifestação popular que era uma batalha entre mouros e cristãos. Saiu do lugar, não tem mais, e esse lugar acabou sendo bastante dominado por descendentes de escravos, e atualmente temos essa manifestação continua até hoje, são mais de 250 anos que ela acontece, onde eles representam, né, essa batalha entre mouros e cristãos. Então, a ideia do meu projeto era justamente pegar em companhia de um personagem dessa festa, e fazer uma viagem ao Marrocos, que seria a origem dessa vila de Mazagão, do Marrocos fazer uma peregrinação por algumas festas de mouros e cristãos que existem na Península Ibérica, tanto na Espanha quanto em Portugal, e depois, como essa festa é em devoção a Santiago, fazer parte do caminho de Santiago, para entender um pouco como que essas devoções ao Santiago acontecem na Península Ibérica. A ideia é que essa representação, esse filme, tivesse uma polifonia, ou seja, tivesse tanto a voz do viajante popular, ou seja, dessa pessoa, dessa comunidade, um comunitário que tem essa identidade muito fechada ali, de alguém que vive nessa comunidade, quanto a minha versão, né, de uma pessoa que estou acompanhando ele, que vem de uma outra configuração cultural. E nesse trajeto discutir essas questões de identidade e mobilidade cultural e memórias transculturais. Então, a partir do resultado do filme, dos encontros que ele fizer durante o caminho, eu iria discutir todas essas questões que têm a ver com essa memória transcultural dessas coisas. E aí tem essa grande questão que eu acho que tem a ver com que eu me pergunto, que eu gostaria de saber, que é justamente assim, como patrimonializar uma coisa justamente que é o peregrino, que é essa coisa tão que não tem uma forma definida, que o tempo todo está se modificando. Isso é uma questão que eu acho interessante. Mas é isso, eu acho que ter cumprido mais ou menos o tempo, e vou deixar aqui aberto. Obrigado.
Tá, muito obrigada. Muito obrigada, Luís, pela tua apresentação. Muito interessante. Quem? A quem? Eu queria saber se existem questões a colocar ao Luís. Vamos aguardar. Não? Ora bem, não sei se quem está connosco a participar nesta conferência tem alguma questão para colocar ao Luís, nomeadamente a Fátima, o professor Carlos. Boa tarde, posso? Sim, diretamente, Bom, se calhar. sim, é uma questão muito rápida e pegando na questão final que colocava o Luís, acerca da dificuldade que é establecer regras ou tendências para analisar o peregrino, né, em função da sua contínua diversidade e mudança, mas as narrativas que de alguma forma condicionan ou determinan o peregrino poderán ser as mesmas, pregunto. Non? Decir, e por aí sí que temos unha vía de análise. Non? Decir, así como nesa evento tradicional, esa festa que tú estás interesado en analizar, as persoas tamén mudan, non? De ano para ano, probablemente. Non? As persoas non son as mesmas. Non? Mas as narrativas, os factos, os eventos, probablemente si haxa un elemento de continuidade. Claro que sempre haberá, como toda performance, há diferenzas, non? Mas há elementos de tendencia, de continuidade, non? Que é o que nós podemos pesquisar. Non? Desde a academia non podemos estar a pesquisar, a nosa obrigación de alguma forma é encontrar ecuações, non? Tendencias, non? Para extrair e perceber a realidade. Entón, relativamente aos peregrinos, entendo que unha vía é analizar as narrativas que están por trás do facto da peregrinación. Non? E probablemente aquí sí que podremos encontrar lógicas, sistematicidade ou inclusive pues iso, unhas regras de funcionamento. Non sei se o Luís tamén entende así ou ten outra perspectiva. Não, eu até entendo, assim, o que eu fiz não foi nenhuma menção a achar isso impossível, foi mais uma dúvida mesmo, até porque eu gostaria um pouco disso, de debater, porque, assim, quando eu fiz registros, né, sobre cultura popular, cultura tradicional, isso era uma coisa que a gente se debatia muito com todas as pessoas que estavam envolvidos com essa questão da cultura popular, né? A cultura, então, muita gente defendia a questão da pureza da tradição, manter aquela manifestação do jeito que ela era originalmente. Só que, primeiro, assim, ninguém tinha noção de como ela era originalmente, exatamente, e outra, assim, não existe como manter a originalidade, porque, assim, uma coisa é uma pessoa que mora num vilarejo, sem televisão, fazer aquela festa. Outra coisa é essa pessoa fazer exatamente a mesma festa depois de ter assistido novela da Globo, filme dos Estados Unidos, já não é a mesma coisa, por mais que pareça que é visualmente a mesma coisa, mas não é, porque as pessoas têm outra bagagem cultural. Então, eu acho que a partir do momento que elas têm outra bagagem cultural, elas têm que transformar a festa delas mesmas. Assim, os materiais são diferentes, né? Então, se as fantasias eram feitas com papel, agora são feitas com plástico, e tudo isso eu acho que faz parte. Então, essas transformações, né, eu acho que realmente faz. Aí, o que eu gostaria de entender é exatamente o que seria patrimonializar. O que eu entendo que patrimonializar era justamente não perder a noção do caminho que essa tradição fez ao longo do tempo, é saber, né, que caminho aconteceu para que ela foi se modificando dentro de uma ligação com tempos anteriores, e não algo que em algum momento perdeu a ligação com uma origem, assim, ou com
com o tempo anterior, né? Uma coisa que se quebra. Então, assim, eu acho que manter esse patrimônio é não permitir essa quebra com o tempo anterior, manter isso ligado num fio, mesmo que haja a transformação, né? Obrigado, Luís. Já agora, e neste seguimento, se calhar, Luís, quando começaste a falar sobre a questão do viajante e a discutir mesmo o nomadismo, quer dizer, há algo que falaste e que sucessivamente vi nesse discurso e nesse cruzamento de autores que mencionaste a propósito do tal peregrino, do viajante, do turismo, e dessas defesas que se faz, se são todo o mesmo ou se não são. E nesse seguimento houve algo que eu notei e que tu referiste como o início da circulação e do imaginário, da busca desse imaginário, até mesmo das comunidades, e que falou-se em crença. E sucessivamente, quer dizer, o que se vê é que quem procura a viagem, e independentemente de se pensar no passado como na atualidade, pensa-se também em crença, em reflexão, em busca desse simbolismo que existia, de quem procurava o caminho no início. E eu pergunto, não será isso que identifica o peregrino do passado, o peregrino do presente? Então, né? Não sei, porque eu estou ligado aqui, né? Eu falei crença, né? Agora, porque assim, a motivação original a gente sabe que era uma crença cristã, né? Era uma crença. Hoje em dia a gente sabe que a crença não é a crença cristã, apesar de ser também, eu digo assim, mas não é só cristão que faz o caminho. As pessoas, muitos, mas muitos ainda fazem por uma questão espiritual, não exatamente cristã, mas é uma questão espiritual. Então existe uma crença na caminhada como um desenvolvimento espiritual, né? Seria um superar o seu lugar da onde você está e tentar transpor isso, tentar ir para um outro estágio da sua vida, independente de você ser cristão, de você acreditar no Santiago ou qualquer coisa do tipo, né? Não sei se é isso que você mais ou menos perguntou, mas... Exatamente, ou seja, o que eu perguntava era o que une o peregrino do passado e do presente, daquilo que até hoje se falou aqui numa das conferências, penso que foi o João, que é exatamente essa às vezes utilizar para reflexão até como um efeito de um castigo, ou seja, sempre algo que passa pela espiritualidade. Ou seja, se essa espiritualidade não é o que persegue o peregrino desde a sua origem, não é? Portanto, quando tu colocas, e isso ficou aqui uma interrogação para se pensar, de facto é interessante, a impossibilidade de se patrimonializar a concepção de peregrino exatamente por causa das suas sucessivas mutações, não é? E das questões transculturais que tu bem disseste, mas realmente pensar na questão da essência, e se essa essência, essa espiritualidade que se buscava no passado, e que, independentemente de ser cristã ou de não ser cristã, se hoje ainda também não é isso que move o procurar sair de casa e percorrer um caminho até Santiago. Basicamente era isso que eu questionava e que queria perceber destas tuas leituras. Tem sempre que tomar cuidado, porque assim, o caminho, né, ou a peregrinação nasceu do lado do peregrino por uma questão espiritual, mas do lado dos incentivadores era uma questão totalmente política. Então eram reis e clérigos que tinham interesse em retomar suas terras e
ter seus súditos em terras maiores, então eles incentivavam o ato da peregrinação. Transpondo isso para a atualidade, é um pouco o que a gente discute sobre o ato do peregrino, que faz isso por uma questão espiritual, mas que existe todo um capitalismo turístico tal, que incentiva isso, mesmo incentivando o lado espiritual, mas, no fundo, ele está incentivando um lado comercial, que é onde ele vai conseguir ganhos de capital. Então, a gente vai ter sempre que conviver com essas duas coisas que a gente, às vezes, acha que o fundamento é totalmente espiritual, mas tem um fundo de alguém que está incentivando uma outra coisa aí, que é um poder, né? Exatamente, mas isso ainda acontece na atualidade, tu foste buscar ao passado. Bem, já estamos adiantados na hora, gostei muito que tivesses participado aqui no nosso seminário, um contributo muito interessante. A todos os que nos acompanharam também agradeço a presença. Agora vai o professor Augusto Lemos, vai fazer a apresentação da exposição de fotografia sobre o Caminho de Santiago, que está aqui a decorrer na escola, e amanhã voltaremos aqui da parte da manhã para a continuação do seminário. Muito obrigada a todos, vou chamar então o Augusto Lemos, tá? Obrigado, obrigado. Portanto, a seguir vamos ver um pequeno filme de uma exposição que está aqui na Escola de Educação, que, portanto, é uma exposição que resulta de uma viagem que eu fiz desde Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago em 2015, e eu tento defender nessa exposição que, no caso do Caminho de Santiago, principalmente no caso do Caminho francês, é mais importante o caminho que o destino. Não sou só eu que partilho desta opinião, a gente partilha, embora a chegada a Santiago, quando se faz, como eu fiz, 805 km, seja uma emoção muito grande ter chegado ao fim. Não é? De qualquer das maneiras, eu defendo que é mais importante o caminho de destino, e então, a seguir, vamos ver esse pequeno vídeo que foi feito sobre a exposição.
Já está. Olá, parabéns a todos, parabéns à organização do evento e a todos os participantes, parabéns à Fátima, que é sempre um rosto entusiasta desta organização, e parabéns ao Augusto Lemos por partilhar connosco o seu caminho. Um caminho individual, mas também um caminho coletivo, comum, acompanhado, primeiro, como sempre, consigo mesmo, mas também com o outro, com o semelhante, num ato primordial de ligação, religação. You never walk alone. A arte tem esta dimensão espiritual, enquanto que a religião tem esta dimensão comunal. E o andar tem múltiplas dimensões. A dimensão do pensar, do rezar, como prática estética, e, como de habitude, canta-se no caminho. Sobre a importância do andar, importa lembrar o provérbio: ao andante, aos dois falante. Portanto, andar é uma aquisição primordial, primeira, do que o falar. E o peregrinar, o pereger, através dos campos, ou o pereger, para lá das fronteiras, o peregrino é, portanto, aquele que vivencia uma extraterritorialidade real, mas também simbólica. É, portanto, um nómada. Mas um nómada que vive com pouco, mas não à míngua. E o corpo em movimento, mas o que os olhos veem provoca uma ativação mental, e da importância do caminhar para tantos pensadores, como vimos aqui hoje, Kant, Goethe, Nietzsche, etc. Hoje, o andar implica a possibilidade de um abrandamento e permite uma escuta interior, a revelação de um sentido. O corpo e a mente caminham juntos e é importante, por vezes, este abrandamento para recuperar a capacidade de ver no sentido de compreender. Como todas, esta exposição mostra um resultado, mas, sobretudo, partilha o processo, o caminho, o método que lhe deu origem, portanto, apresenta a sua originalidade. O grau de lentidão, sabemos, é diretamente proporcional à intensidade da memória, e o grau de velocidade é diretamente proporcional à do esquecimento. E hoje, fotografar corresponde muitas vezes a uma invisibilidade. O Augusto Lemos fotografa devagar, sem deixar de ver, intensificando o ver, num abrandamento interno em direção à luz. A exposição está num corredor, e um corredor implica essa noção de velocidade. Mas esperemos que nesta passagem, neste caminho que se percorre rapidamente uma e outra vez, as fotos sejam dispositivos para provocar um abrandamento, já que o objetivo, esperamos nós, seja que os fruidores desta exposição possam também cantar I Did It My Way. Obrigado, Lemos. Parabéns.